eu vou apresentar uma revisão. O artigo é da The Lancet Digital Health, da edição de maio. Ensaios clínicos randomizados avaliando inteligência artificial na prática clínica. Eh, Essa revisão, ela revela o interesse crescente de IA em especialidades clínicas e locais. Os países que predominam esses ensaios, eh, dessa revisão foram a China e os Estados Unidos, com foco em sistemas de aprendizagem profunda para imagens médicas. E aí as áreas que estão, em predominância também é a gastroenterologia e radiologia. E a maioria dos ensaios, cerca de 70 dos 86 que foram incluídos, relatam desfechos primários positivos, principalmente relacionados ao rendimento ou desempenho do diagnóstico. Tem uma predominância de ensaios de centro único, o que é um problema e a gente vai falar mais um pouco lá na frente. Mas a princípio os resultados são promissores, mas claro que tem, uma necessidade de diversidade de dados, e aí mais para frente eu vou falar um pouquinho da necessidade de multicêntricos. Tá, então como a gente vem observando, tem uma popularidade de IA na área da saúde e isso cresceu nos últimos 5 anos. Existe sim uma eficácia dos modelos médicos de IA em tarefas e especialidades. E, a maioria dos modelos testados são apenas retrospectivamente. Então tem uma necessidade de mais testes no mundo real, porque a maioria desses testes, eles acontecem em um lugar pequeno e geralmente controlado. E também, a área influencia muito, a natureza desses testes. Então o ideal é que futuramente haja uma generalização. E isso vai não só melhorar essa avaliação, mas como também, propagar e melhorar, enfim, os parâmetros de diversidade. Dos quase 300 dispositivos médicos habilitados para IA aprovados ou liberados pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, apenas alguns foram submetidos à avaliação usando ensaios prospectivos randomizados controlados. E aí demonstra mais uma vez, a necessidade de trazer esses testes mais para o mundo real. Como eu já citei, os testes priorizam a diversidade e não linearidade dos algoritmos. Eles até usam, né, árvore de decisão e redes neurais, mas o foco realmente é a não linearidade nessa revisão. Examina exclusivamente análises detalhadas que destacam a diversidade dos algoritmos, comparações de vários grupos, diferenças em modalidades e a natureza dos desfechos dos testes. A gente também pode ver o potencial da IA para melhorar o atendimento, então é disso que a gente vai falar. O manejo, o comportamento e sintomas do paciente na tomada de decisões clínicas e identifica áreas que requerem mais pesquisas. Tá, métodos, estratégias de pesquisa e critérios de seleção. Esses critérios que eles utilizaram, como eu já falei, foi um modelo computacional não linear, ou seja, componentes de aprendizado de máquina, incluindo, mas não limitado, árvores de decisão e redes neurais. A intervenção foi integrada na prática clínica, influenciando assim a gestão da saúde do paciente por uma equipe clínica. Foram excluídos estudos que avaliaram scores de risco lineares, como regressão logística, estudos secundários, resumos e intervenções que foram não integrados na prática clínica. Análise de dados. Para garantir a qualidade dos resultados de pesquisa, eles utilizaram o software Covidency Review para selecionar os títulos e resumos de publicações. 2 investigadores independentes, que foi o RH e o JNA, conduziram a triagem inicial, seguida de uma revisão completa dos artigos selecionados. A extração de dados dos artigos elegíveis foi feita na planilha do Google
por um único investigador e depois verificada por um segundo investigador, RH ou RNA. Quaisquer discrepâncias foram resolvidas através de discussão com um terceiro revisor, PR. Extraímos informações e níveis de estudo, incluindo o local do estudo, característica dos participantes, tarefa clínica, desfecho primário, desfecho de eficiência de tempo, comparador e resultado, bem como o tipo e a origem da IA utilizada. Além disso, classificamos os estudos por grupo de desfecho primário, rendimento ou desempenho diagnóstico, tomada de decisão clínica, comportamento e sintomas do paciente e gerenciamento do cuidado. Área clínica ou especialidade e modalidade de dados utilizada pela IA. Tá, aí, nessa seleção foram identificados 10.518 registros e desses, 6.219 identificados por meio de banco de dados de publicações, 4.299 identificados por meio de registros de ensaios, e aí foram excluídos 10.385, sendo 10.351 com base no título ou no resumo, e 34 duplicadas. Sobraram 133 procurados para recuperação de texto completo. Desses 133, 60 foram excluídos. Sobraram, desculpa, 60 foram excluídos, sendo 29 intervenção errada, 24 de desenho de estudo errado e 7 estavam com a configuração errada. Sobraram 73, que foram incluídos após essa triagem primária. Depois, mais 13 foram identificados através de referência e foram incluídos também. Então, no total, foram 86 ensaios incluídos na revisão de escopo. Tá, esse gráfico ele mostra uma distribuição geral desse escopo, desse estudo. E aí eu vou falar para vocês mais detalhadamente. Dos 86 ensaios, 37 estão relacionados à gastroenterologia, 11 à radiologia, 5 à cirurgia e 5 à cardiologia. E aí, eu só vou frisar bastante essas especialidades, porque depois a gente vai falar de um problema relacionado a isso. Os ensaios de gastroenterologia foram notáveis pela uniformidade, com todos com todos os ensaios testando algoritmos de aprendizagem profunda baseados em vídeo, em configuração de apoio aos médicos, e todos, exceto um ensaio, medindo um desfecho primário relacionado ao rendimento ou desempenho do diagnóstico. 24 dos 37 ensaios de gastroenterologia foram conduzidos por apenas 4 grupos, 8 ensaios da Universidade de Wuhan, 6 da Winslow IA, 6 da Medtronic e 4 da Fujifilm. 79 dos 86 ensaios foram realizados em um único país, com os Estados Unidos conduzindo o maior número de ensaios, 27, seguidos pela China, 26. Os ensaios realizados nos Estados Unidos foram distribuídos por diversas especialidades, enquanto 21 dos 26 ensaios realizados na China estavam predominantemente relacionados à gastroenterologia. Os ensaios realizados em vários países envolvem principalmente nações europeias, 6 de 7. A figura 2 destaca a distribuição dos ensaios entre países e especialidades. Os ensaios foram conduzidos predominantemente em um único centro, 54 dos 86, e incluíram uma mediana de 359 pacientes em sua análise final. Dos 86 ensaios, 83 relataram idade média ou mediana dos pacientes, sendo a idade mediana de 57 anos e 3 meses. Da mesma forma, o sexo foi relatado em 83 dos 86 ensaios, com uma mediana de
48,9% dos participantes sendo do sexo masculino. Raça ou etnia foram relatadas em 22 ensaios, dos quais 18 eram dos Estados Unidos. Entre esses ensaios, a porcentagem média de participantes brancos, que não eram hispânicos ou latinos, foi de 70,5%. Apenas 3 ensaios na China e um na Coreia do Sul relataram explicitamente uma única etnia: chineses Han e asiáticos, respectivamente. Dos 63 ensaios publicados desde o início de 2021, 12 citaram as diretrizes de relatórios do CONSOART EIA de 2020 para ensaios clínicos que avaliam intervenções de IA. Aproximadamente metade, 46 dos 86 ensaios tiveram desfechos primários relacionados ao rendimento ou desempenho do diagnóstico, como taxa de detecção ou erro médio absoluto. Outros desfechos primários foram agrupados de acordo com o gerenciamento do cuidado. 18, comportamento e sintomas do paciente, 15, e tomada de decisão clínica, 7. Tá, aí eu vou mostrar a outra tabela daqui a pouco. Mas o que eu quero falar com esses dados é que, conforme eu falei no começo da apresentação, existe uma falta de diversidade demográfica. E aí, quando esses estudos eles são feitos, obviamente, quem vai liderar a pesquisa são os profissionais relacionados a determinada especialidade. Então, por isso que tem, tantos estudos relacionados à gastroenterologia, radiologia, e também, como a gente está vendo aqui, também faltam, diversidade de raça, além da diversidade demográfica. Então, quando eu entendo que quando eles falam que esses testes têm que sair desse ambiente controlado e pequeno e ir para o mundo real, tem que haver esse número de diversidade, de raça, gênero, demográfica. E esses números que eu falei para vocês agora acabam, exemplificando isso. Tanto também que a maioria dos estudos são feitos em um único lugar, né. E também, eu vou falar mais para frente, mas eles não são muito claros em relação a onde foram feitos esses estudos, de onde saíram esses dados, e nem sempre eles citam o consorte EIA. Então falta uma certa transparência nesses estudos, digamos assim. Tá, aí nessa primeira tabela é referente a desfechos primários e tipos de ensaios clínicos randomizados de inteligência artificial na prática clínica. E relacionado à gestão de cuidados, 15 tiveram uma melhoria estatisticamente significativa, num total de 18, e os demais não demonstraram inferioridade. Em relação à tomada de decisão clínica, 6 tiveram uma melhoria significativa estatisticamente, em um total de 7. No rendimento ou desempenho de diagnóstico, 34 tiveram uma melhoria estatisticamente significativa, num total de 46, sendo que 11 não teve um valor significativo e apenas um foi pior, digamos assim. Comportamento e sintomas do paciente. 10 demonstraram uma melhoria estatisticamente significativa e 5 não demonstrou, nenhuma mudança significativa, num total de 15. E aí, ao todo, desses 86 ensaios, 65 apresentaram uma melhoria estatisticamente significativa, sendo que apenas um demonstrou uma estatística pior da IA. Apontamentos. Foi demonstrado que os sistemas de IA para dosagem de insulina e monitoramento de hipotensão melhoraram o tempo médio que os pacientes passam dentro dos intervalos-alvo de glicose e pressão arterial, respectivamente. Ensaios que avaliaram sistemas de IA para radioterapia e braquiterapia de próstata
foram avaliados pela sua capacidade de reduzir as taxas de cuidados agudos e o volume do tumor da próstata. Os sistemas de IA também foram avaliados em termos do seu efeito no comportamento e nos sintomas do paciente. Então, quando os pacientes eram informados que eles podiam ter acesso a, digamos, um pré-diagnóstico, né, feito pela IA para risco de retinopatia diabética, geralmente os pacientes costumavam aceitar esse pré-diagnóstico. O sistema de monitoramento de nocicepção foi capaz de diminuir os scores de dor pós-operatório, em pacientes quando comparados com médicos não assistidos. E 7 ensaios também mediram a capacidade dos sistemas de IA para influenciar a tomada de decisão clínica. Por exemplo, foi relatado que a disponibilidade de previsão de mortalidade, pela IA para pacientes com câncer aumentou o número de conversas sobre doenças graves entre os oncologistas e os pacientes. Em contrapartida, a adoção de um sistema de IA para identificar pacientes com fibrilação atrial com alto risco de acidente vascular cerebral não aumentou as novas prescrições de anticoagulantes. E aí, nesses exemplos, a gente percebe, como que a IA está interferindo na atitude clínica. Então, meio que vai do médico e decidir se ele vai, pegar a informação que o sistema de IA tá falando e como que ele vai atribuir ou não isso na prática clínica. 59 de 86 ensaios avaliaram sistemas de aprendizagem profunda para imagens médicas. Notavelmente, os sistemas de imagem médicas em avaliação eram predominantemente baseados em vídeo, 42 de 59, em vez de baseados em imagens que eram apenas 17 de 59. E aí isso também, tem relação com a uniformidade, né, dos ensaios e, relacionados à especialidade. Então, como eu citei antes, que tinha uma predominância de países e de exames, aí entra também a questão que a maioria dos ensaios estão relacionados à gastroenterologia. Então, por isso que, tem uma predominância de, de imagens médicas. Esse efeito foi impulsionado principalmente pelo grande número de ensaios de endoscopia, 34 de 42. Fora da imagem, os sistemas de IA operavam com base em dados estruturados, como o registro eletrônico de saúde, 14 de 27, dados de formas de onda, 10 de 27 e texto livre, 3 de 27. Esses sistemas usam uma combinação de árvores de decisão, 6 de 27, redes neurais, 2 de 27, aprendizagem por reforço, 2 de 27, raciocínio baseado em casos, 2 de 27, classifica classificadores bayesianos, 1 de 27, e aprendizado de máquina não especificado foram 14 de 27, a maioria. A maioria dos sistemas que operam imagens médicas, 50 de 59, foram avaliados em uma configuração assistencial com um médico, enquanto modelos baseados em dados estruturados tenderam a ser comparados com cuidados de rotina, 12 de 14. Os modelos foram desenvolvidos principalmente na indústria, foram 47 de 86, seguido pela academia, 35 de 86, com os 4 modelos restantes tendo origens mistas ou não declaradas. Discussão. A distribuição dos ensaios clínicos entre especialidades clínicas e locais destaca uma concentração de ensaios de IA em gastroenterologia, radiologia, cirurgia e cardiologia, como eu havia mencionado no começo. Há menos foco nos cuidados primários do que nos cuidados especializados, indicando uma área potencial para pesquisas futuras. A distribuição geográfica dos ensaios revela uma predominância de estudos em um único país, com a maioria dos ensaios provenientes dos Estados Unidos, seguido da China. E aqui, nessa outra figura, são os resultados de desfechos primários e comparações de grupos para ensaios clínicos randomizados de A na
prática clínica. Então, a IA contra o clínico. De 8 estudos, 3 demonstraram que a IA é melhor estatisticamente, sendo que 4 não tiveram, um resultado significativo e um demonstrou que a IA é pior. Na segunda coluna, IA contra cuidados de rotina. 16 demonstraram que a IA é melhor estatisticamente. 4 não tiveram um resultado significativo, em um total de 20 estudos. Médico assistido por IA contra clínico não assistido. De 58 estudos, 46 demonstraram uma melhora estatística significativa, sendo que 12 não tiveram um número relevante. E no total dos 86 estudos, 65 representaram uma melhoria estatisticamente significativa, 20 não tiveram um resultado significativo e apenas um tiveram uma deterioração estatisticamente significativa. Detalhamento. Essa tabela que eu acabei de falar resume a distribuição dos resultados e comparações entre grupos. Dos 86 ensaios, 81 tentaram mostrar melhorias e 5 utilizaram desenhos de não inferioridade. 65 dos 81 ensaios que visavam demonstrar melhorias relataram melhorias significativas no seu objetivo primário. 46 desses ensaios observaram melhorias para os médicos assistidos por IA em comparação com médicos não assistidos. 16 notaram melhorias para os sistemas de IA em comparação com os cuidados de rotina e 3 relataram desempenho superior dos sistemas de IA autônomos em comparação com os médicos. Dos 5 ensaios com desenhos de não inferioridade, 3 estabeleceram a não inferioridade entre sistemas de IA independentes e médicos, e 2 estabeleceram a não inferioridade entre médicos assistidos e não assistidos. 70 dos 86 ensaios relataram um resultado favorável para o seu desfecho primário. Uma taxa de sucesso semelhante foi observada para o subconjunto de gastroenterologia, com 28 dos 37 estudos relatando melhora significativa e um mostrando não inferioridade, para uma taxa de sucesso geral de 78,4%. 16 ensaios com resultado negativo para o seu desfecho primário incluíram 10 ensaios que não mostraram melhora nos médicos assistidos em comparação com médicos não assistidos. 4 ensaios que não mostraram melhora no sistema de IA em comparação com cuidados de rotina e um ensaio que não mostrou uma melhoria dos sistemas de IA autônomos em comparação com os médicos. Um ensaio também relatou que os sistemas de IA autônomos apresentam desempenho significativamente pior do que os médicos. No entanto, 8, são 50% desses 16 ensaios, relataram uma melhoria significativa para um desfecho secundário. Tá, o tempo operacional. O tempo operacional ele variou bastante, mas no geral houve uma melhoria significativa para um desfecho secundário. E aí dos 52, dos 86 ensaios também relataram medições de tempo operacional, como eu falei, variadas. Aproximadamente um terço dos ensaios, 18 de 52, relataram uma diminuição significativa ao tempo operacional. E aproximadamente um quarto, 13 de 52, relatou um aumento significativo no tempo operacional. O restante, 21 dos 52, não encontraram alterações significativas nas medições de tempo operacional. Então, realmente é bastante variado o tempo operacional. A gastroenterologia foi o principal contribuinte para esses resultados, com 32 ensaios envolvendo medições de tempo operacional. Esses resultados foram variados, com 2 ensaios, observando uma diminuição no tempo operacional, 12 ensaios relatando um aumento do tempo operacional e 18 restantes não observando nenhum efeito significativo. Todos os 5 ensaios radiológicos e todos os 3 ensaios oftalmológicos relataram a redução significativa no tempo operacional. Nas demais especialidades, 2 ou menos tentativas geralmente
consideravam o aspecto do tempo operatório. Conclusão. O panorama existente de ensaios clínicos randomizados sobre IA na prática clínica mostra um interesse crescente na aplicação de IA numa série de especialidades clínicas e locais. A maioria dos ensaios relatam resultados favoráveis, destacando o potencial da IA para melhorar a gestão dos cuidados, o comportamento e os sintomas dos pacientes, assim como a tomada de decisões clínicas. Mas esse sucesso inicial deve ser moderado pela probabilidade de viés de publicação. Então, além, desses ensaios serem enviesados, tendo geralmente uma predominância de região e pouca diversidade de dados, assim, digamos, também tem um problema de publicação que não existem existem muitos ensaios que estão ainda, acontecendo ou que não foram publicados. E como eu já falei antes, também tem a questão de não muita transparência em relação a onde estão sendo feitos esses estudos e, de qual a origem desses dados. Então tem esse problema também. O uso de sistemas de aprendizagem profunda para imagens médicas, particularmente em sistemas baseados em vídeo, é uma tendência predominante em aplicações de IA avaliadas no ensaios. Aplicações gastroenterológicas, como detecção de adenoma, designs pareados não são viáveis porque as lesões detectadas são normalmente removidas. E aqui eu vou falar também uma coisa que eu acabei de lembrar, mas que é citado no artigo, que muitos, assim, sistemas de IA, eles acabam detectando coisas muito específicas. Então, eles detectam que a pessoa tem um pólipo, mas eles não conseguem detectar uma coisa mais grave, assim. Então, é necessário também aumentar a testagem e essa generalização para que a IA consiga, detectar com mais, como é que eu posso dizer, prontidão, né, coisas mais graves e que realmente vão impactar e ser úteis para o paciente. Para compreender os verdadeiros efeitos e limitações da IA de forma mais abrangente nos cuidados de saúde, é essencial mais investigação, incluindo um foco em ensaios multicêntricos e a incorporação de diversas medidas de parâmetros, especialmente resultados relevantes para os pacientes, como foi o caso que eu citei agora há pouco dos pólipos. Essa revisão de escopo tem 2 limitações. O primeiro é a busca de estudos relevantes foi realizada apenas em língua inglesa, e essa restrição linguística pode ter excluído ensaios relevantes publicados em outras línguas. Aí limitando mais uma vez a potencial generalização dos resultados. E em segundo lugar, apesar de estender a janela de consideração, porque eles aumentaram, né, até ensaios mais recentes para fazerem essa revisão não aborda tendências atualizadas no risco de viés dos ensaios. As futuras revisões sistemáticas devem abordar as tendências no risco de viés dos ensaios, por exemplo, usando o risco de viés da Cocaine e outras ferramentas relacionadas, e fornecer uma análise mais profunda da transparência, o Consort AI, que realmente é pouco citado nesses ensaios, dado o fluxo constantemente crescente de ensaios. E acabou. Obrigada.